Olá, sejam bem-vindos ao Aula em Casa. Eu sou a professora Ana Cláudia Guedes, estarei ministrando a aula do primeiro ano do Ensino Fundamental de Matemática. Mas antes de iniciarmos nossa aula, tenho um recadinho para vocês. Quero informá-los que na plataforma Saber Mais tem materiais pedagógicos complementares e suplementares destinados aos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades, superdotação. Esta ação tem como objetivo disponibilizar aos responsáveis, professores, equipe pedagógica e comunidade em geral acesso a diferentes recursos que viabilizem as aulas de todos, sejam eles público-alvo da educação especial ou não. E vamos lá ver o nosso conteúdo? Nosso assunto, bora para a nossa hora de estudar? Olá! Hoje, nossa aula, nós falaremos sobre dobro e triplo. Vocês já escutaram essa palavrinha? Dobro e triplo? Nós vamos aprender hoje nas imagens para vocês fixarem melhor, né? Que vocês gostam de ver as imagens, a gente vai desenhar. Então, nós vamos saber o que é dobro e triplo. Prestem atenção nessa palavrinha, tá bom? Dobro é o dobro de 2, significa 2. E triplo é 3 vezes. Entenderam? Dobro, 2 vezes. Triplo, 3 vezes. Mas vamos por partes. Vou primeiro explicar o dobro. Vamos ver uma imagem? Olha aí, essas duas garotinhas, elas parecem gêmeas, né? Por quê? Porque elas estão em dobro, elas estão 2 vezes, ó. Uma é igualzinha à outra, ó. Mesmo cabelo, a mesma tiara, a mesma roupinha, tudo dela é em dobro, 2 vezes. Então, dobro significa 2 vezes a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui, ó, o sapatinho dela? É igualzinho da outra. Tudo de uma tem na outra. Então, isso é o dobro, 2 vezes. O que temos em dobro no nosso corpo? Pense aí. Vamos ver outra imagem? Olha aí, essas duas imagens. Elas são iguais, né? Agora nós vamos explorar as partes do corpo que temos em dobro. O que temos em dobro no nosso corpo? As orelhas. Vocês estão vendo aqui as orelhas? Ó, são 2. Nós temos o dobro de orelhas. O dobro de 1 é 2. Os olhos. Temos também, ó, 2 olhos. 2 olhos. Temos o dobro de olhos. O que mais que temos em dobro? Aqui, ó, nossas mãos. Temos 2 mãos, 2 braços, 2 pernas, 2 pés. Ó, temos tudo em dobro. Dobro significa 2 vezes. Entenderam? Agora, nós vamos ver o triplo. Olha aí o triplo. Temos o quê? 3 vasos iguais. O triplo são 3 vezes. O triplo
são 3 vezes a mesma coisa. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Nós contamos. Agora vamos numerar? 1, 2, 3. 3 vezes a mesma coisa, ó. 3 vasos, 3 flores iguais, a mesma quantidade, ó, nos vasos. Isso é o triplo, ok? Agora, nós veremos imagens sobre dobro e triplo para fixarem melhor o assunto. Olha aí o que eu falei, ó. Dobro, 2 vezes. Triplo, 3 vezes. Dobro, 2 vezes. Triplo, 3 vezes. O dobro são 2 vezes. Lembram? Ó, 2 vezes. Se eu tenho 1, 2, 3, 4 laranjas e eu quero o dobro, eu vou fazer mais 4, igualzinho. 1, 2, 3, 4. Olha aí, eu fiz o dobro de laranjas, a mesma quantidade, ó, 4, 4. Então, o dobro de 4, quanto é? Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o dobro de 4 é igual a 8. Seria como se eu fizesse 4 mais 4. Vamos para outra imagem? Olha aí, ó. Explorar situações de cálculos de dobro e triplo. Olha aí o garotinho dizendo, observe situações onde podemos calcular o dobro e o triplo. Por exemplo, a titia teve neném, né? Ela teve um bebezinho. Só que esses bebezinhos, ela estava grávida de gêmeos. Se ela estava grávida de gêmeos, ela teve o quê? 2 bebês. Um bebê. Dois bebês. Ela teve gêmeos, então ela teve o dobro de bebê. Se você ganha um pirulito da mamãe, mamãe comprou um pirulito para você. E seu irmãozinho, que é o dobro do seu pirulito, ele vai ganhar o quê? Mais um pirulito. Ele vai ganhar 2 pirulitos. Por quê? Porque é o dobro. Ele vai ganhar 2 vezes mais. E se for o triplo? Lembram que a nossa aula é sobre dobro e triplo? Se for o triplo, se a titia foi para a maternidade ter um neném, e ela teve o triplo, ela teve o quê? Trigêmeos. São 3 bebês.
trigêmeos, 3 vezes o bebê. Foi o triplo de bebês. E o pirulito? Se você ganhar 2 pirulitos e seu irmãozinho quiser o triplo de pirulitos, quantos pirulitos mais ele vai ter? Vamos lá ver quantos. 1, 2, 3. Porque você tem um pirulito e ele quer o triplo do seu pirulito. Então, ele vai ganhar 3 pirulitos. Porque o triplo de 1 é 3. 3 vezes mais. Vamos ver mais situações que envolvam triplo e dobro? Compreender que o dobro é 2 vezes uma quantidade determinada e triplo é 3 vezes alguma quantidade. Lembram que eu falei? Dobro, 2 vezes. Triplo, 3 vezes. Olha aqui, ó. O dobro de 2 é 4. O dobro de 5 é 10. Porque 5 mais 5 é 10, ou então 2 vezes 5. O dobro de 4 é 8. E o dobro de 1 é 2. Vamos fazer os desenhos para vocês fixarem melhor? Aqui, ó, o dobro de 2. Estou fazendo essa primeira continha aqui, ó. O dobro de 2, eu faço, ó, tenho 2 corações, eu faço mais 2 corações. Que vai dar o quê? 4 corações. Ó. O dobro, 2 mais 2. Aqui, ó, essa continha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 círculos. Eu quero o dobro de círculos. Então, vou fazer o quê? Mais 5 círculos. 1, 2, 3, 4, 5. Que eu terei no total 10 círculos. Ó, 5 mais 5. Eu terei 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o dobro de 5 é 10. E o dobro de 4? Vamos fazer o quê? Um triângulo. 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, se eu quero o dobro de 4, vou fazer mais 1, 2, 3, 4. O dobro de 4, eu vou ficar com 8. Vamos para outra imagem? Utilizar estratégias pessoais na resolução de problemas que envolvam dobro e triplo de quantidades. Prestem atenção aí, ó. Porquinho, o coelhinho tem 2 vezes, a ovelha tem 2 e os macaquinhos têm 3 vezes. Agora, eu vou explicar para vocês o dobro e o triplo dessas imagens aí. Olha só, Bia. Tem alguma Bia aí assistindo a aula? Deve ter, né? Bia usou multiplicações para determinar o total de cada tipo de animal. Depois, ela somou os resultados para chegar à resposta final. Veja como ela fez. A multiplicação ela usou para exemplificar o dobro
e o triplo. Olha só, o dobro de coelhinhos. Ó, eu tenho 2 coelhinhos vezes 2 coelhinhos. Por quê? Porque eu quero o dobro. Eu terei 4 coelhinhos. O dobro de ovelhinhas. Aliás, o dobro não, é o triplo de ovelhinhas. Olha aqui, ó. Eu tenho 2 ovelhinhas, só que eu quero o triplo. Eu quero 3 vezes mais essas ovelhinhas. Então, eu faço, olha aqui, ó. 2, mais 2, mais 2. Eu vou ficar com 6 ovelhas. Então, o triplo de 2 é 6. 2 mais 2 mais 2. O 2, 3 vezes. Assim, ó. 2 mais 2 mais 2. Que vai dar 6. É o triplo do 2. Aqui, os macaquinhos, ó. Eu tenho 3 macaquinhos. 1, 2, 3. Eu quero o triplo de macaquinhos. Então, eu vou fazer 3 vezes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha aí, ó. 3 macaquinhos. 3 macaquinhos e 3 macaquinhos. Então, o triplo de 3 é 9. Por quê? 3 mais 3 mais 3, que é igual a 9. Então, o triplo de 3 macaquinhos é o 9. Bora lá na outra imagem? Olha aí, acrescentar quantidade, nós vamos acrescentar as quantidades até obtermos o dobro e o triplo. Olha aí, 1 mais 1 é igual a 2. É a mesma coisa de 2 vezes 1. Só que esse 2 vezes 1 a gente vai estudar na próxima aula. Mas o dobro de 1 é 2. Vamos lá na próxima imagem? Olha aí, bolas. Temos quantas bolas? 5 bolas. Eu quero o dobro. Então, eu vou fazer 2 vezes o 5. Tá aqui, ó. 5 mais 5, que vai dar 10. Então, o dobro de 5 é 10. Igual nos nossos dedinhos da nossa mão. Né? Os nossos dedinhos, nós temos o quê? 5 dedinhos. Se eu quero o dobro, eu coloco os outros 5 dedinhos. Né? Se eu quiser o triplo, eu tenho que usar 5 dessa mão, 5 dedinhos dessa mão e 5 dedinhos do meu pé, que aí vai ficar 3 vezes. Né? Então, dobro e triplo é isso, dobro. Lembrem-se, 2 vezes. Triplo, o nome já diz, ó, triplo, 3 vezes. Vamos fazer uma atividadezinha para ver se vocês aprenderam, prestaram atenção na aula. Bora para o nosso exercitando? Observe a imagem com as quantidades de borboletas. Olha aí, quantas borboletas tem? 1. Qual o dobro da quantidade de borboletas que aparece na imagem? Lembrem-se que o dobro é 2 vezes. Qual o dobro da quantidade de borboletas que aparece na imagem? Letra A, 3 borboletas. B, 4 borboletas. C, 5 borboletas. Letra D, 6 borboletas. Observe a quantidade de maçãs que tem na árvore. Qual é o triplo da quantidade de maçãs que você observou na árvore? Letra A, 3 maçãs. B, 5 maçãs. C, 9 maçãs. D,
6 maçãs? Respondam, pensem. Daqui a pouco nós voltamos com o resultado.
Observe a imagem com a quantidade de borboletas. Qual o dobro da quantidade de borboletas que aparece na imagem? O dobro é o quê? 2 vezes. Então, se eu tenho o dobro, eu tenho o quê? Mais 2 borboletas. Então, vou ficar com quantas borboletas? Letra B. 4 borboletas. Porque 4 é o dobro de 2. Observe a quantidade de maçãs que tem na árvore. Preste atenção. Qual é o triplo da quantidade de maçãs que você observou na árvore? O triplo. Se eu tenho triplo, eu tenho 3 vezes a mais. 3 maçãs, 5 maçãs, 9 maçãs ou 6 maçãs? Se eu tenho triplo, eu tenho 3 vezes a quantidade de maçãs da árvore, né? Então, eu vou fazer 3 vezes a quantidade que eu tenho na árvore. Que vai dar quanto? 9 maçãs, né? Ó, 3, mais 3, mais 3. Letra C, 9 maçãs. E aí, quem acertou? Acertaram? Tenho certeza que sim. Não é fácil. Só ligar o nome, ó. Dobro, 2 vezes. Triplo, 3 vezes. Vamos fazer o nosso resumo da nossa aula?
E aí, acertaram a atividade? Acertaram, né? Vocês são inteligentes. E tá fácil, é só a gente ligar o nome à quantidade, né? Eu lembro dobro. Quando eu digo dobro, eu digo 2. E quando eu digo triplo, eu penso no 3, né? É só lembrar. Dobro, 2. Triplo, 3. Agora a gente vai relembrar de algumas imagens da aula para ficar bem guardadinho na memória de vocês. Tá bom? Vamos ver lá a imagem? Olha aí, ó. Dobro, 2 vezes. E triplo, 3 vezes. Compreender que o dobro, como eu já falei, é 2 vezes uma quantidade. E o triplo é 3 vezes alguma quantidade. Ó, o dobro de 2, 4. O dobro de 5, 10. O dobro de 4, 8. O dobro de 1, 2. Né? Esses aqui, ó, são os dobros desses números. Agora o triplo. Ó. O triplo de 2 é 6. Porque é 2 mais 2 mais 2. São 3 vezes. O triplo de 3 é 9. Porque é 3 mais 3 mais 3. O triplo de 1 é 3. Porque é 1 mais 1 mais 1. O número 1, 3 vezes. O triplo de 4 é 12. Por quê? Porque é 4 mais 4 mais 4. O 4, 3 vezes. Eu tenho que somar o 4 3 vezes. Então, esses aqui são os triplos. 3 vezes. Vamos para a próxima imagem para relembrar. Acrescentar quantidades até obter um resultado. Nunca esqueçam. Dobro 2, triplo 3. Lembram da imagem das bolas? Olha aí, ó. Eu quero o dobro de bolas. Então, eu faço 2 vezes, né? Olha aqui, ó. 2 vezes, ó. 5 mais 5, que é igual a 10. Mas se eu quiser o triplo de bolas, eu tenho que fazer o quê? 3 vezes a mesma quantidade, ó. 5 bolas. Mais 5 bolas. Mais 5 bolas. Que vai dar quanto? Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu terei 15 bolas. Então, o dobro de 5 é 10. 10 bolas. E o triplo de 5 é igual a 15, ó. Eu terei 15 bolas, porque eu terei 5 mais 5 mais 5. Gostaram? Viram o que é dobro e o que é triplo? Prestaram atenção? No resumo, deu para entender melhor o dobro e o triplo? Tenho certeza que gostaram da nossa aula. E agora nós vamos para as nossas considerações finais.
Gostaram da nossa aula? Aprenderam que dobro é 2 vezes e triplo é 3 vezes? Lembre-se, brinquem, cantem, desenhem, escutem histórias, peçam para o papai contar histórias, né? Estudem, para quando nós retornarmos às aulas, vocês já estarem assim, 10. Quando a professora passar sobre dobro e triplo para vocês, vocês já vão saber fazer tudo, ok? E pais, não esqueçam, a aula termina aqui, mas em casa continua, ok? Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula.